A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você nesse dia uma lição especial falando sobre o presbítero, bispo ou ancião. É a nossa 11ª lição e hoje é um dia muito especial que é o segundo domingo de junho, quando é comemorado o Dia do Pastor, o Dia Nacional do Pastor. Então eu desejo a você, pastor, presbítero, dirigente de igreja, que Deus te abençoe de forma especial. Aproveito, aluno que está comigo, para que você lembre de desejar ao seu pastor no dia de hoje, feliz Dia do Pastor para ele, tá bom? E a nossa lição tem como texto áureo o seguinte: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero. Tá? Carta que Paulo escreveu a Tito no capítulo 1, versículo de número 5. Então Paulo vai entender que Tito tinha a incumbência de estar estabelecendo presbíteros aonde a igreja estava sendo estabelecida, onde a igreja estava trabalhando. Ele tinha essa responsabilidade de estar desenvolvendo esse trabalho. A verdade prática vai dizer: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Quem exerce o presbitério, e nós vamos ver principalmente no início da igreja, o presbítero era um ancião da igreja, era alguém que tinha já uma idade a mais, uma experiência a mais. Hoje, no contexto atual, as necessidades em que nós temos, nem sempre o presbítero ou o pastor da igreja vai ser uma pessoa com uma idade a mais do que os demais da igreja. Não, nem sempre. Eu, por exemplo, tenho um membro da igreja, tenho obreiros que trabalham comigo que tem uma idade maior do que a minha. Mas isso também não vai retirar de mim esta autoridade espiritual, como também não retira daqueles que já são presbíteros e têm feito a obra do Senhor com dedicação. A nossa leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, e 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vou ler aqui alguns versículos. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja repreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Acabei lendo todo o texto bíblico, por ser um texto pequeno, então achei necessário fazer essa leitura. Objetivo geral da lição: apresentar a importância da função de presbítero. E temos aí 3 objetivos específicos, que são: primeiro, definir o termo e a função de presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros, ok? Então, esta é a nossa lição, e vem comigo, e com certeza vai ser uma bênção. Você que tem o chamado, desenvolva o chamado, e eu já lhe convido a se inscrever no canal, acionar o sininho para que você seja notificado sempre quando postarmos um novo vídeo acerca das coisas do Senhor nosso Deus. A nossa introdução vai dizer assim:
No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e, por isso, surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Os apóstolos estabeleciam igreja e estabeleciam presbíteros para cuidarem dessas igrejas. No início foi assim. Os apóstolos não tinham como estar em todos os lugares. Então eles, entendendo isso, eles vão nomear, vão levantar homens idôneos, homens de caráter, com compromisso com Deus, para ser uma testemunha viva e ser um ensinador. Lembremos bem que a função do presbítero é ensinar a palavra, é coordenar a igreja, é administrar o rebanho do Senhor Jesus. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a escolha dos presbíteros, a importância dessa escolha, como vai ser fundamental essa escolha. Significado da função. De acordo com a Bíblia, de estudo palavras-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, episcopos, supervisor, de professor, do grego didáskolos, e de pastor, do grego poimen. Então, o presbítero, ele está pela igreja estabelecido no mesmo sentido como pastor, como o bispo e como um professor, como alguém que está responsável por manter a pureza espiritual da igreja. Então, quando você for na sua igreja separar um presbítero, nós precisamos ver se essa pessoa tem um chamado para a palavra. Porque ele não vai ser ordenado para simplesmente ocupar uma posição e depois não exercer a função. Infelizmente, existem muitos presbíteros que não são dignos de ser chamados presbíteros porque não querem desenvolver o seu chamado ministerial. Mas aqueles que assim o fazem estão, de fato, fazendo com uma verdadeira vontade de estar fazendo melhor para o Senhor nosso Deus. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbítero em diversos lugares, de cidade em cidade. Ou seja, aonde Paulo pregou o evangelho, ali teve necessidade. E quando há necessidade, o trabalho tem que ser realizado. O trabalho precisa ser completado naquele lugar. Então, se não tivesse uma liderança local, aqueles irmãos iriam se perder. Aqueles irmãos iriam deixar de ter um crescimento espiritual. Por isso que foi fundamental esse estabelecimento de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para fazer esta obra. Então, Tito, cumprindo uma ordem do apóstolo Paulo, aonde ele passava, ele observava ali alguém com um testemunho maravilhoso da parte de Deus, que fosse idôneo, uma pessoa que tivesse um respeito, que a sua família fosse uma família respeitada, uma família de pessoas temente a Deus. Então ele estabelecia aquele irmão como presbítero na igreja. Quais são as qualificações para o presbítero? No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispo ou ancião.
Como liderança local, era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja. A função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão escritas em Tito capítulo 1, do versículo 6 ao 9, para o presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1 a 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como a igreja não pode descuidar-se quanto à ordenação de pessoas para servi-la. Há uma característica muito importante, como nós lemos aqui, Tito escrevendo aqui, né? Paulo escrevendo, dando essa ordem a Tito, porque convém que o bispo seja repreensível, como bom dispenseiro, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso. Então, ele precisava ter um testemunho de alguém que estava comprometido com o evangelho. Sem esse comprometimento com o evangelho, ficaria impossível dele dar esse testemunho. Então, as qualificações seriam fundamentais para que esse obreiro tivesse, vamos dizer assim, a chancela, primeiro, do Espírito Santo e depois da igreja local, para que ele pudesse estar exercendo a função. É claro que a igreja ela pode levantar um presbítero para estar, no caso, pastoreando aquela igreja local. A igreja pode fazer? Pode, mas no nosso caso, nós temos um conselho de pastores e esse conselho de pastores que é formado pelo pastor presidente. Inclusive vamos falar sobre isso no decorrer da lição. Ele então, juntamente com seus pastores auxiliares, é que vai levantar homens idôneos para estarem pastoreando as congregações ou as igrejas que estão estabelecidas em cada bairro da nossa cidade, por exemplo. Mas em outros campos, o presbítero ele vai estar dirigindo, quem sabe até uma igreja imensa, sendo presbítero, ou sendo uma função de presbítero, mas atuando como um pastor autorizado. No segundo tópico, vamos falar sobre a importância do presbitério. Significado do termo: não desprezeis o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, que no grego é presbiterion, que é um substantivo de presbítero, ou seja, o presbitério, vamos dizer assim, é um colegiado de presbíteros. Vários presbíteros, então, vai formar esse colegiado de presbitério da igreja. E é algo maravilhoso. Se uma igreja ela está bem estabelecida, tem um grupo de pastores coeso, tem um grupo de presbíteros coeso, tem um grupo de diáconos coeso, essa igreja vai crescer e muito. Ela não vai ficar presa a questões mínimas, não. Elas vão pensar sempre em avançar em prol do reino do Senhor nosso Deus. A atuação do presbitério. Qual é a função do presbitério? No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Aqui havia a questão, principalmente Antioquia, a questão que os judeus que eram da tradição, eles queriam que os crentes, ao aceitarem, principalmente os homens, ao aceitarem o evangelho, aceitarem a mensagem de Cristo, eles iriam precisar se circuncidar.
Mas Paulo então vai entender que não era necessário. Porque a verdadeira circuncisão não seria no órgão sexual masculino, mas deveria ser no coração de todas as pessoas. Então esse concílio vai chegar a uma conclusão do que era necessário que o gentio fizesse ou não. Então ficou determinado nesse concílio que tinha os apóstolos e os presbíteros, os anciãos da igreja, os bispos da igreja, que não seriam autorizado que aqueles que aceitassem a fé continuassem sacrificando aos ídolos, comendo carne sufocada, dentre outras coisas. O que é carne sufocada? É o famoso chouriço que é feito com sangue. Aquele sangue cozido. Então ficou assim estabelecido isso. E esses irmãos foram responsáveis em levar o que havia sido decidido no concílio da igreja em Jerusalém, tá certo? Eles então trabalharam nisso aí, e eles iam então de cidade em cidade dizendo qual foi a atitude tomada, qual foi a resolução decidida no concílio de Jerusalém. E vale a pena dizer que esse concílio de Jerusalém e a igreja de Jerusalém foi dirigida pelo meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Tiago. O Tiago que morre logo no início de Atos é o Tiago que era apóstolo, mas o Tiago que vai dirigir essa igreja é o meio-irmão do Senhor. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Quem está na palavra e na doutrina poderão atingir posições ainda mais elevadas no corpo ministerial, porque ele vai ter um destaque. Por quê? Porque vai estar desenvolvendo com excelência a tarefa que veio na sua mão para assim o fazer. Ok? O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder. Ter um pastor presidente, como eu disse anteriormente, é excelente. Ter pastores auxiliares, que eu me incluo como o segundo vice-presidente do nosso campo, é muito bom. Só que nós, os pastores, junto ao pastor presidente, nós não conseguimos fazer a obra de Deus sozinhos. Nós precisamos dos nossos amados presbíteros dirigentes, dos nossos presbíteros auxiliares, do corpo diaconal da igreja, para que a obra seja feita. E eu quero agradecer a Deus pelas igrejas que fazem parte do nosso campo de atividade, quando os presbíteros têm feito um trabalho de excelência, às vezes com dificuldade, às vezes com pouca mão de obra formada, qualificada, ou até mesmo eles sem ter uma mão de obra qualificada, mas estão fazendo o seu máximo. E Deus tem aprovado de forma maravilhosa. Então você, meu irmão presbítero, e eu vou estar compartilhando essa mensagem no nosso grupo da igreja, dos obreiros da igreja. Então você que vai ouvir essa mensagem, você que é presbítero, tenha o prazer e a alegria de estar fazendo a obra de Deus com sinceridade. E Deus há de te recompensar. No nosso terceiro tópico vai dizer, se há um momento de prazer e de alegria, também há deveres do presbitério da igreja. Primeiro, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Ou seja,
Nós não temos o poder sobre a igreja, porque a igreja não é nem do pastor, nem do bispo, nem do ancião, e nem do presbítero, e nem do apóstolo, e nem do evangelista. Não, a igreja, a noiva é do Senhor. Quem cuida da noiva é o Senhor. Quem trabalha na vida da noiva é o Senhor. Então é fundamental que quem trabalha com a igreja do Senhor Jesus entenda isso, que não é o homem, não é a mulher, não é esse ou aquele que vai estar trabalhando, que vai estar fazendo, que vai estar desenvolvendo, forçando as pessoas a realizar a obra. Não, mas que o presbítero da igreja local, o pastor, possa fazer com amor, apacentando o rebanho do Senhor. Não esqueçamos, o rebanho não é do pastor, não é do presbítero. O rebanho é do Senhor Jesus. E nós somos os mordomos, os apacentadores desse rebanho. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na força espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. No segundo subtópico diz liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino, ou seja, a administração da igreja e o ensino desta igreja. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar primeiro a sua própria casa. Antes de ensinar os outros, ele tem que administrar a sua casa. Ensinar a sua casa para depois estar apto para ensinar os de fora. Senão, alguém vai olhar e vai dizer assim, mas como pode isso? O dirigente manda a gente fazer alguma coisa, mas na casa dele é uma bagunça. Aí não vai funcionar, tá bom? Não vai funcionar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer completamente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade, seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Quem foi chamado para tão nobre tarefa deve exercer esta tarefa com dedicação, com amor, visando o bom andamento da obra do Todo-Poderoso. E quando a igreja começa a crescer, que maravilha quando isso acontece. E quando a igreja não está crescendo, será por quê? Temos que ter essa visão também, para entender por que a igreja de repente não está crescendo. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Lembre-se bem, não existe óleo ungido, existe óleo para unção. O óleo, ele vai estar sendo ungido depois que o presbítero colocar sobre a pessoa. Aí a pessoa vai receber aquele óleo, mas por quê? Não é que foi ungido antes, não. Ele vai ser ungido quando ele tocar na pessoa. Aí a pessoa que está usando o óleo é que vai, ao tocar ali, é que vai passar esta unção. Mas o óleo em si, ele não é ungido. O azeite em si, ele não é ungido. E é tarefa dos presbíteros da igreja fazer isso. Tem igrejas que as pessoas gostam dão vidrinho, vendem vidrinho de azeite para todo mundo. Mas, biblicamente, é uma tarefa do presbítero da igreja, do pastor da igreja. Eu, principalmente, quando estou e alguém pede a unção e tem um presbítero, eu peço para o presbítero ungir e eu oro. Às vezes eu unjo também e oro, mas se eu tenho um presbítero, eu dou a honra para ele fazer a unção e depois a gente ora junto, abençoando. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Para o aconselhamento, só deve aconselhar se tiver uma base no aconselhamento. Se não, deixe
se não tiver como resolver, passe para o pastor local e ele vai trabalhar essa questão. Agora, a unção também deve ser exercida por todos os presbíteros. Todos eles devem estar aptos para tanto pregar, ensinar, como para ungir os enfermos. Porque senão, daqui a pouco vai se criar só uma tradição, uma cultura de somente pedir o presbítero tal para unção. É perigoso. Todos devem exercer a mesma função com amor e dedicação. Concluindo a nossa lição de hoje, vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. E ainda está aqui o ancião, né? Os presbíteros ou bispos sempre formam um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, que é que fazemos parte, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra, que são as principais tarefas da igreja. Evangelização, ensino da palavra. E ele tem que ser um homem espiritual para conduzir a igreja à adoração. Porque sempre quando nós nos reunimos é para adorar a Deus. Então temos que entender isso. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. A questão de ser selecionado não é selecionar excluindo os demais, mas que todos precisam ser preparados para tal função. E aqueles que são preparados irão exercer de uma forma melhor, com mais zelo, até com mais prazer a obra do Senhor nosso Deus. Meu amado presbítero, minha irmã, meu irmão, que está comigo nessa lição, ame o seu presbítero local, o seu dirigente, ame o seu pastor e deseja a ele nesse dia um feliz dia do pastor, um feliz dia do pastor local, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai querido, Pai Criador dos céus e terra, que tem estabelecido homens para cuidar do seu rebanho aqui na terra, em especial os presbíteros, os bispos, os anciãos da igreja, para estar trabalhando. Que o Senhor continue por misericórdia, atuando de forma profunda e tremenda na vida dos teus filhos. É a oração que eu faço com ações de graça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e todos nós que cremos dizemos amém. Outra coisa que é a função do presbítero, a bênção apostólica é a função do presbítero, do pastor e do presbítero. E se você, que é presbítero, é dirigente, e o seu pastor está na igreja, a honra deve ser do seu pastor trazer sempre a bênção apostólica, e não um outro obreiro. Se o pastor que estiver presente quiser passar por obreiro, é com o pastor, mas a sua função como presbítero é passar para o seu pastor, e ele vai determinar se ele dá a bênção ou não. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar contigo nessa lição maravilhosa. E na próxima semana, na nossa 10ª lição, 12ª lição, vai ser sobre o diaconato, sobre a diaconia da igreja. E acredito eu que será mais uma lição maravilhosa. E eu te espero. Eu sou o pastor Valmir e espero que essa lição tenha lhe abençoado de alguma forma, em nome de Jesus. Amém.